Fala aí, galera, eu sou o TI. Konami, o que você fez com o meu garoto? Meus amigos, estou aqui para falar um pouquinho sobre o deck de MathMech. Agora começa aí algumas rodadas de vídeos falando sobre decks pós-Banlist, né? A Banlist aconteceu, você pode acompanhar falando aqui em cima. Ela só vai estar válida a partir da segunda-feira, do dia 5, mas aconteceu e a gente já sabe como, quer dizer, a gente já sabe os riscos que aconteceram, né? Como vai ser o formato, obviamente a gente precisa esperar chegar. Mas hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um desses decks que é o MathMech. Pois é, o MathMech era um dos decks que vinha performando decentemente no formato, tá? Performando decentemente. E desde o formato passado, quando o Tiara tomou lista, a gente tava no formato do Kashtira, o MathMech foi um dos decks que melhor performaram. Obviamente, depois do Kashtira, que foi infinitamente superior a todo mundo, seguido por Splight, seguido por Labyrinth, por Despia e MathMech. Meio que o meta tava por ali e o Nature Runic chegando por fora como sendo o principal deck de Runic do formato, né? Desde que chegou o Siak, o deck continuou performando decentemente, mas nada muito massivo, né? Mas ele era presente, sempre presente. E eu sei que tem uma comoção gigantesca com a galera, principalmente aqui do Brasil, com a limitação do MathMech circular. É claro, gente, entendemos completamente o MathMech ser o deck competitivo do Yu-Gi-Oh!, mas acessível para todo mundo. Isso é fato, certo? Então realmente fica um pouco frustrante, né, quando você tem a chance de ter um deck decente para poder jogar os torneios daqui, que são poucos, e que nada a nível Premier Event, o que é muito raro de acontecer. Nesse ano vai ter 2 eventos, mas enfim, geralmente não é o que acontece. Geralmente você vai estar na tua local e tal. E aí, você é simplesmente convidado a jogar melhor, né? Você é melhor convidado a jogar usando esse deck, por exemplo, como é o MathMech. Tem um Traptrix e tal, mas enfim, o MathMech é melhor. E aí, simplesmente a Konami dá uma porrada gigantesca nele, sendo que temos Kashtira com altas conversões dentro de todos os tops de todos os torneios, mas por ser um deck caro, ele acaba não tomando lista. Eu sei que isso é revoltante, mas a gente precisa entender, cara, infelizmente, o circular é uma carta desequilibrada pra caralho, tá? Desequilibrada pra cacete, é uma das cartas mais fortes do jogo sozinha. O bicho milar por o custo, eu já falei desde o anúncio dele. Se você não lembra, eu tenho esse vídeo aqui em cima, de 2017, onde eu já choro por causa de todas essas cartas que tem custo fazer um efeito como custo, como o Neptabeast, por exemplo, como várias outras cartas, como o Dante que mila como custo. Isso é problemático. E o MathMech circular simplesmente se invoca na mão, joga um bicho do cemitério como custo, esse bicho do cemitério vai dar efeito, que vai entrar e entregar o circular sozinho para buscar uma carta. Isso faz o MathMech ser extremamente resiliente, o que por si só não é um problema. Mas aí, por questão de rotação de jogo, o MathMech acabou tomando, tá? Ele não era o melhor deck do formato, ele não era o principal deck do formato, ele com certeza não era o principal alvo da Banlist, mas a limitação dele eu acho bem ok de acontecer, tá? E foi o que aconteceu. Infelizmente, a gente vai ter que fazer o quê? E agora que aconteceu esse hit? Bom, agora a gente entra nos fatores do jogo. Como que o MathMech se comporta? O MathMech morreu pro competitivo, que é o que automaticamente todo mundo enche a boca pra falar quando rola uma Banlist. Ah, tal deck morreu. Vamos debater um pouquinho sobre isso, porque o assunto é esse, partiu. Então, vamos lá. Muito bem, meus amigos, então aqui na tela temos um esboço de uma decklist do MathMech, certo? A limitação que aconteceu foi nesse herói aqui, no MathMech circular. E aí a gente precisa agora encontrar formas de fazer a engine de MathMech girar. Não dá pra voltar para o MathMech antes do circular e simplesmente fazer o deck como era e meter um circular lá porque ele é buscável por Small World, por Silent Mine, por Alambert. É difícil fazer isso, porque o MathMech, a principal característica dele, ele é um deck que tem um potencial de ser agressivo, ele é um deck resiliente para interações via hand trap, né? E também porque existe a tentativa de busca da trap, que é o objetivo do deck, via circular, e como eu disse, sozinho eu jogo Sigma, que se invoca e busca uma carta, chato pra caralho, né, forte. Mas se tomar alguma interação, não adianta muita coisa, porque eu vou fazer uma Alabest do lado, tá ligado? Então eu tenho uma trap com a quantidade certa de materiais. Não tem jeito, eu vou conseguir ter. Então ele é muito resiliente nesse sentido. E a engine é pequena, então cabe muita tech. Então descaracterizar isso é descaracterizar o deck e tirar ele basicamente do formato. Porque pra jogar nas outras características de combo, por exemplo, é melhor usar outros decks do que o MathMech. Pra continuar usando o MathMech, meio que o cerne do deck precisa ser mantido. Quer ser esse deck com jogadas de poucas cartas, resiliente, ou pelo menos o mais resiliente possível, e ao mesmo tempo tendo espaço para usar múltiplas techs. Não dá para descaracterizar muito isso. E aí é que entra os novos monstros, né? Que é o Firewall. A engine de Firewall parece passar a ser
imprescindível pro deck. Pra quem não sabe, as novas cartas de Firewall são esse cara aqui, né? O Firewall Defensor e o Firewall Guardian, que não é novo, ele já é do ano passado, na época do set, ele já era usado naquele Cyberse Eldritch Brave Token, o caralho que o Paulo usava, por exemplo. Mas basicamente os efeitos dele é o seguinte: esse Firewall Defense é um monstro nível 4, que se ele é mandado pro cemitério pra o Link Summon de um Cyberse, você pode Special Summon um Firewall monstro do teu deck. Só que você não pode Special Summon monstro no turno que ativa esse efeito, no turno que ativa esse efeito, exceto Cyberses. E aí ele tem o efeito extra no cemitério, né? Tem um cashzinho que você pode tirar, que se o Firewall seria destruído por efeito, você pode banir essa carta do teu cemitério no lugar. Tá? E aí, quando você linka ele fora, ele vai acabar trazendo o Firewall Guardian, que por sua vez, se é mandado pro cemitério como link material de um Cyberse, você invoca ele de volta, mas bane quando ele deixa o campo, tá? Então, normal summon desse bicho, linka fora pra alguém, dá efeito, invoca esse cara. Linka fora, ele dá efeito e volta, por exemplo. E aí você começa a fazer um tantinho de volume, tá? Então essa engine é importante, e como o circular diminuiu, a gente acaba precisando, potencialmente, usar esse cara aqui, que é o Armored Britron. É um pouco escroto, tá? Mas vocês vão entender. O efeito é o seguinte: você pode tributar essa carta e faz special, não é custo, tá? E special summon um Cyberse monstro do teu deck. Mas os efeitos são negados e pelo resto desse turno, exceto você só pode invocar Cyberse, tá? E se um Link 3 ou maior Link que você controla destruído por batalha o efeito, enquanto essa carta tá no cemitério, você faz summon dela, mas bane quando ela deixar o campo, tá? Então basicamente ele é cópia as extras de Firewall. Normal summon dele tributa, invoca o Firewall Defensor do deck e aí você produz a tua jogada. E por que que você iria usar isso aqui, cara? Por que que você iria usar isso ao invés de aumentar a quantidade de Mathmax, por exemplo? Porque os Mathmax conseguem fazer rank 4, né? Normal summon qualquer Mathmax, special qualquer Mathmax, eu tenho um rank 4. É que aí você começa a ter jogadas de 2 cartas, tá ligado? Nesse deck, o importante passa a ser você ter mais jogadas de uma carta, como o deck era antes. Como quando existia o circular, né? Existindo o circular, eu tenho todas essas cartas que vão buscar o circular, todas as vezes, né? O Small World e o Silent Mine, além de ter o próprio circular, são 7 circulares que eu tenho no deck. E além disso, eu tenho mais 3 cartas que sozinho chegam alguma coisa, são 13, e mais, são 10, né, no caso, e mais 3 que totalizam 13. 13 cartas que sozinhas constroem minha jogada inteira. E aí você continua tendo um número ok de one card combo, tá ligado? Eu vou deixar linkado aqui em cima esse vídeo onde o Sapo jogou o Nacional e fez um profile no canal da Mind Gamers. Dá uma olhada lá que ele explica e detalha tudo melhor, tá? Mas obviamente era pré-banish com o Mathmax, mas era usando a engine de Firewall. E ele dá uma explicada maneira, dá uma olhada por lá, que é bem interessante. Voltando pra cá, aí, nesse ponto de vista, você quer o circular e você quer esses bichinhos aqui. E nesse ponto de vista, os Mathmax acabam sendo cartas muito estranhas. Os Mathmax começam a ser estranhos. Eu preciso do Sigma, porque o Sigma é milável pelo circular, e eu preciso do Diameter, principalmente porque o Diameter deixa minha trap viva do jeito que eu preciso para poder interagir com o oponente. E o Subtraction, que eu posso usar aqui, por exemplo, é só para aumentar um Special Summonzinho que eu preciso ter. O ideal é conseguir construir minha play com um Summon, mas se eu tiver um Push, é bom. Então você usa o Addition, talvez você pode usar o Subtraction também, talvez tirar esse Microcoder que eu só coloquei no deck para tentar deixar o T0 mais forte, né? O Microcoder com a Counter Trap, mas não é necessário. E eu coloquei essas cartas porque eu não sabia muito o que colocar no lugar, tá? Pode colocar mais Tech, mais Hand Trap, será? Pode ser, não tem problema. Então, meio que essa é a vibe, tá? Você pode usar o outro Firewall também, que é o Firewall, eu nunca lembro o nome dele, mas é esse bicho aqui também, é o Firewall Phantom. Porque o Phantom, se ele é special, ele vai poder... Ó, se esse cara é mandado pro cemitério como link material de um Cyberse, você pode adicionar um Cynet Spell Trap do deck pra tua mão e descartar uma carta. Então você consegue, porque a ideia dos Firewall é que com uma carta você consiga fazer o Exceed 4 pra chegar no circular, tá ligado? Se você usa o Phantom, você vai poder invocar o Phantom do deck, linka fora ele, pega o Cynet Mine, que descarta e pega o circular sem passar pelo Exceed. Por exemplo, é uma possibilidade, tá ligado? Enfim, então tem essas possibilidades pra você poder fazer. E esses bichos começam a ficar um pouco estranhos, tá ligado? E você vai acabar diminuindo drasticamente o número de Mathmax. Quase não dá pra chamar esse deck de Mathmax. Mas no final das contas, o objetivo continua sendo ter a trap ligada. Porque é o Fatorial que faz você ser bom. Porque é o Fatorial que vai invocar um Alabert, é claro que sem tentar... perder a essência do deck de Mathmax e o que ele é capaz de fazer, né? Que é colocar a trap com o Laplace andando sempre nas cartas, negando cartas e tendo o Cyberse e tal. Lembrando que com essa vertente de deck, você acaba fazendo também, e isso talvez passe a ser o standard daqui pra frente, coisa que não era pré a limitação do circular, que é chegar no Firewall Guardian também. Firewall Guardian não, né? No Terahertz, que é esse Link 5. Pra quem não sabe, ele tá sendo muito usado no OCG. Basicamente o Mathmax tá sendo um deck nesses moldes, só que lá eles têm 3 circular, né? Tem Maxi também e tal, mas enfim.
Você pode usar mais uns special de Cyburst genéricos, tá ligado? Sei lá, mano, Dotscaper, Foolish, esse tipo de carta. Pode ser, enfim, você quer colocar os bichos no campo. E aqui não existe Maxi, né? O efeito dele é o seguinte, nega o efeito de todos os efeitos ativados de monstro do oponente durante a batalha, só que ele tem um efeito Quick, que é o que a gente precisa, que você pode mandar um Cyburst monstro do teu deck ou extra deck pro cemitério. E se fizer, essa carta ganha atributo do monstro que você mandou pro cemitério, e além disso ele ganha 2.500 de ataque, ficando com 5.000. Ele ganha 2.500 pontos de ataque, ficando com 5.500. Ok, ele fica com 5.500 pontos de ataque. É um ataque brabo, tá? É um ataque brabo, você consegue lidar com coisas. Ele tem um outro efeito aqui e tal, de poder bater várias vezes, mas enfim. Por que esse efeito é relevante? Você pode dar esse efeito 2 vezes, né? 2 tiros. Um na ida, no teu turno, no teu T0, e um na volta no turno do oponente. No teu turno, você pode, potencialmente, jogar Mathmech que faltam. Se eu fiz a minha jogada, alcancei o circular só vai me alcançar o Sigma. E aí eu faço de Terahertz. Com a jogada de Cyburst ele vai me ajudar, de Firewall ele vai me ajudar a chegar lá. E o Terahertz mila o Diameter, por exemplo. Se eu já tenho o Diameter, eu posso milar interações, e eu tenho 2 no extra deck, porque ele joga Cyburst do deck ou extra deck pro cemitério. Uma delas é esse cara aqui, que é a fusão. O efeito dele é o seguinte, que quando o oponente ativa uma Spell ou Trap, Spell Trap ou efeito de Spell Trap, enquanto você controla um Cyburst de Link 4 ou maior, e o Terahertz é Link 5, você pode banir essa carta do campo ou cemitério, negue a ativação, simplesmente. Então é uma negação de Spell Trap fora o Diameter dentro do Fatório. E você pode jogar o Aggregator também, que é esse bicho que é alvo daquela Ultimate Slayer, né? Que o efeito é o seguinte, se esse card é mandado pro cemitério, então é um trigger que atinge quando ele cai no cemitério, você pode escolher um face-up card no campo, negue os efeitos até o fim desse turno. Essa carta é bem interessante, inclusive contra o Birth, por exemplo, do Caixeira. Tem essas duas opções. Geralmente na ida você joga o Diameter e na volta você joga a interação que é melhor. Seja o bicho que nega spell ou seja esse cara que nega a carta face up. Se você já tem a jogada, você joga um na ida e um na volta. Você joga a fusão pra deixar ela de cast no cemitério e joga o Exceed pra quando você precisar no turno do oponente, tá? Pra poder simplificar o argumento, eu vou mostrar pra vocês essa jogadinha aqui que eu tenho preparada no DB. E a gente vai poder acompanhar aqui, ó. Eu comprei umas cartinhas que, diga-se de passagem, a mão veio um lixo completo. Essa Conflict talvez tenha que tirar do deck, tá ligado? Porque o objetivo dessa Conflict é que com o microcoder, né, limitado, não é pra buscar ela aqui, é que você pode jogar ela fora com o Terahertz e dependendo do volume do teu combo, você pode trazer de volta com o Splash, linkar e aí ele pega uma Psynet. Você pode pegar a Conflict. Parece não ser muito legal, mas eu já vi sendo usado e eu só quis colocar aqui. Enfim, então vou pegar o Bitron, vou pegar o Firewall Defensor, vou pegar o Circular e vou pegar o Small World e vou pegar o Psynet Mine. Tudo isso aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Temos formas de one card play, tá? Temos formas de one card play. O Circular, obviamente, é o one-off dessas aqui, mas o resto é three-off, tá? Então eu vou começar só com Firewall Defensor, que vou dar Normal Summon, Link Shoukan, você vai fazer um Link 1 Cyburst, fizemos o Linguribo, vai trigar o efeito do Defensor e vai trazer de volta aqui o Firewall Guardian, beleza? Você vai linkar agora os dois e vai fazer o Splash, nisso o Guardian caiu no cemitério, triga efeito e se invoca. Eu vou dar efeito do Splash Mage agora e vai poder invocar o Firewall Defensor do cemitério. Beleza, 2 nível 4 no campo, já tenho. Então eu junto ambos e faço o Alabert. A engine tá aqui pra isso e pra me fazer volume com poucas cartas. É bem melhor fazer isso do que eu dar Normal Summon, Mathmech Subtraction ou Sigma Special Addition, tá ligado? Pra poder fazer um Alabert e buscar o circular. É bem melhor fazer isso. Lembrando que eu tenho outras cartas na minha mão. Eu posso ter Parallel Exceed, eu posso ter alguns do Mathmech, por exemplo, e tal. Posso ter Small World, Silent Mine e tal, como eu já mostrei ali, né? Então, detacha, você vai poder buscar o circular e com o circular a jogada é o de sempre, né? Circular é feito então, Dump Sigma, que não vai voltar porque eu tenho um monstro nesta Monster Zone, né? A menos que eu dê um Alabert Tribute aqui. Que eu acho que é exatamente o que vai acontecer. Não, ele se tributa para poder invocar o Sigma do cemitério. Agora você dá efeito do circular para poder buscar a Fatorial, né? É bom deixar esse cara aqui porque ele é Link 2, né? Bem melhor do que eu ter esse Link 1 para poder fazer o Terahertz. Então agora você vai juntar, vai fazer aqui o Transcode Talker efeito, traz de volta o Splash, você junta e faz o Terahertz. E aí agora ele dá efeito, porque eu só tenho no momento no cemitério um circular e um Sigma, tá? Então esse bicho não invoca... não pode invocar o Alabert, né? Esqueci, porque eu tenho que fazer Exceed, obviamente. Terahertz é feito, Dump Diameter. E esse é o combo, tá ligado? Seta o Fatorial, One Card Play. Bonito, bonito, bonito. No outro turno, eu dou o efeito do Terahertz de novo, Dump. Esse bicho aqui, que ele vai dar efeito, vai se banir para negar uma Spell Trap do cara. Ativo o Fatório, invoco aqui as coisas do cemitério, faço esse maluco, esse cara tá com 5.500 de ataque. E é basicamente isso, tá ligado? A mesma coisa que eu fazia antes. Esse é um exemplo de combo, tá? É claro que isso não é mil maravilha, funciona? Funciona. Funciona totalmente. O que isso impacta no jogo do Mathmech? Ele passa a ser bem menos resiliente, tá? Bem menos resiliente.
E esse é o ponto, porque agora pra eu chegar no circular, eu tenho que passar por jogadas que tomam interação. O que, diga-se de passagem, é justo, tá? É justo. O problema é que Yu-Gi-Oh! Não é justo. E o Mathmech agora está justo. Tudo bem, né? Quer dizer, tudo bem não, mas enfim, é uma merda. Mas beleza, é o que aconteceu. Então agora a gente precisa, através de outras cartas secundárias, engines secundárias, chegar no Alabertian. O Alabertian chegar no circular. Mas até eu chegar no Alabertian pra buscar o circular, eu posso tomar alguma coisa, tá ligado? E apesar de ter 13 cartas que fazem sozinho alguma coisa, esses 6 aqui, eu não posso comprar eles repetidos, porque é ruim. O Bitron vai tentar invocar o Defensor. Se eu compro o Defensor, eu não quero ter o Bitron. Se eu compro o Bitron, eu não quero ter o Defensor, por exemplo. Mas pode acontecer ele ter os dois. E é redundante, é uma merda. O que não é redundante é ter um deles com essas cartas aqui, tá ligado? Aí é bom, aí tá tranquilo. E se eu já tiver o circular, por exemplo, eu tiver uma dessas cartas aqui, o Alabert eu pego o Diameter. E a minha jogada fica mais forte na ida. Então tem N variações de jogadas que você pode fazer. Sem falar que existe o Parallel Exceed e você pode somar com Pit Knight, IP e tal. Ou o Hit Soul, né? Terahertz, Hit Soul, o que é uma possibilidade também. Então, o problema é, fica menos resiliente. Eu não vou conseguir chegar na trap com tanta consistência e convicção como eu chegava antes. Não vou conseguir, certo? E como eu não consigo, fica menos resiliente. Só que, pelo menos, se eu não conseguir chegar na trap, pra eu tentar não ficar vendido, já que antes eu tinha 2 tentativas sólidas de chegar na trap e deixar ela ligada, agora eu, pelo menos, com essas cartas, vou ter que fazer o Terahertz, e o Terahertz é uma interação. É um bicho grande, vai ficar lá, potencialmente pode não ser tirado, e eu posso jogar o Aggregator ou esse bicho fusão para poder fazer alguma coisa somado à defesa que eu tenho na minha mão. Lembrando que eu posso ter mais Extender que consegue fazer alguma coisa, né? Talvez tenha que tirar esse bicho e esse bicho aqui, como eu disse, para colocar Hand Trap, tirar o Call e tirar o Upstart, colocar mais Hand Trap, colocar mais Extender desse tipo aqui, não sei, realmente não sei, tá? Mas em suma, esse é o Mathmech. Ficou triste vendo isso? Calma que pode piorar. A gente vai trocar agora para uma outra vertente potencial de se usar o Mathmech. E essa aqui eu vou te falar que eu não tenho muita convicção não, tá? Que é a engine de Mathmech com o Super Heavy. E pra que você vai usar? De novo, eu não tenho certeza disso aqui, tá? Eu sei que é uma possibilidade de se usar, mas eu não vi isso em jogo. Eu vi um vídeo do GB Grinder pré-Banlish, onde ele fazia o deck sem spells, por exemplo. O que eu não sei se é o caso. Porque eu só tenho um circular, tá ligado? E se esses caras chegarem na jogada de Exceed 4 e eu não conseguir pegar o circular, fica complicado. O que eu vou fazer daí? É melhor jogar Super Heavy puro, né? Então, tem problemões. Vocês sabem que o Super Heavy não pode ter spell ou trap no cemitério para eles poderem ativar os seus efeitos. Então, fica complicado. Se eu começo com isso aqui, os Super Heavy estão mortos. Se eu ativo o Impermanence, os Super Heavy estão mortos. Por isso que o Impermanence não está aqui. E uma vez que eu fiz a jogada de Super Heavy, coloquei os bichos no campo, beleza, e eu ativei as minhas cartas Silent Mine, peguei o Fatório e tal. Quando voltar pra mim, se eu tiver Super Heavy, eles estão mortos, entende? Então tem uma série de fatores que precisam ser verificados. Vale a pena sacrificar essas cartas, por exemplo, pra você ter um Mathmech com o Super Heavy? Talvez valha, eu não tenho certeza. Mas é uma possibilidade. E o que eles fazem? Bom, basicamente você põe o Account na escala, o Account dá efeito, se invoca. Lembrando que o Piscer sozinho não é mais uma card play, tá? E aí você vai poder fazer, pode ser o Agon, talvez tenha que ter o Agon também. Mas enfim, o Account, ativa na escala, se invoca, pega o Benkei dá efeito, pega um Super Heavy, aí você pode pegar, por exemplo, a Biker, dá a Bike, pega um Piercer, normal soma um Piercer, e aí você vai ter que fazer através dessa engine. Essa aqui é a engine de Firewall, digamos, né? Ela cumpre o papel da engine de Firewall. E aí com esse Piercer e o Akaushi, você pode fazer um Exceed Shokan, fazer um Alabertian que vai buscar alguém, que vai buscar o circular. É bom o suficiente? Eu acho estranho, tá ligado? Você pode, não, se você já tem outras combinações, se você com a engine Super Heavy consegue fazer outro Exceed 4 e talvez isso seja melhor, aí você pode fazer o Crystal Wing, né? O Crystal Wing não, o Stardust. O Stardust vira Barone. E aí depois disso, mais volume de summons, o Akaushi vai pra escala e você pode pendular, aí sim você faz um Exceed do Alabertian e aí sim você busca o circular. É uma possibilidade real também. Eu não parei pra pensar muito bem sobre, eu só sei que é uma possibilidade, tá? De você usar desse jeito. É bom? Eu não tenho certeza. Com certeza você ganha alguns plus, né? É só tomar cuidado com os locks. O lock que a spell dá no Super Heavy, talvez não valha a pena usar spell, eu acho que vale, mas enfim. E os locks que os Cybursts colocam na tua engine pra poder fazer outro Special Summon, né? Só ter cuidado com isso. Mas você acaba ganhando algumas camadas de jogada, né? Você acaba ganhando, como eu coloquei esse Peacemaker, tem que ter esse bosta aqui, né? O Scales. Cadê o Scales? Eu não coloquei o Scales no deck, mas enfim, talvez tenha que ter o Scales, né? Deixa eu até colocar pra ninguém vir encher meu saco depois. Scales. Teu Peacemaker não tem Scales. Tá aí, ó, 3 Scales pra você, filho da puta. Beleza, e aí, quem sabe, você acaba ganhando umas camadas extras, né? Por exemplo, você pode acabar fazendo o Sargas. O Sargas te dá a possibilidade de fazer Zeus no turno do oponente, tá ligado?
No turno do oponente não, né? No teu turno. Pra bater indo segundo e tal. Você pode fazer o Sargas, que pegou um Regulus, que vira Zeus. E depois você pode tentar jogar de Mathmag. Não tenho certeza, tá ligado? Mas enfim, são possibilidades e possibilidades. O ponto é, com certeza machucou, com certeza prejudicou. E como o Mathmag vai se comportar no formato, ainda é uma incógnita. Eu acho que o deck ainda existe, mas ele não existe como sendo top contender. Se tivesse, por exemplo, nas posições de melhores decks, eu não colocaria o Mathmag como estando muito em cima. Ia estar um degrau abaixo, 2 degraus abaixo talvez, mas pra conseguir fazer jogar, é mais ou menos nesses moldes que você vai ter que se comportar, tá? Então, prepare para pegar as cartas de Firewall, elas não parecem estar tão caras assim, mas por hora é basicamente isso. Valeu, falou meus amigos e até mais.